Transmigrei para Doulu e despertei a foice da morte como minha alma marcial. Sou o único gênio do continente com poder espiritual inato de nível 30. Até mesmo o grão-mestre Yu Xiaogan faz de tudo para me ter como discípulo. No entanto, como um transmigrador, eu o rejeitei diretamente. O que eu não esperava era que Yu Xiaogan tivesse intenções assassinas por causa disso. Então, ele me acusou diretamente na frente de todos os aldeões de ser um mestre de espíritos malignos que inevitavelmente prejudicaria todo o continente no futuro. Embora seu comportamento tenha sido questionado por outros aldeões na vila, Yu Xiaogan não se importou com isso e liderou diretamente o pessoal de Shurek. Ele me suprimiu diretamente com força e finalmente me enterrou no solo. Justamente quando minha consciência estava prestes a desaparecer, uma voz grossa soou em meus ouvidos. Jovem, você anseia por vingança? Você anseia por obter poder? Se você anseia, eu posso te ajudar. A premissa é que você me substitua para se tornar o novo deus da morte. Eu estou disposto. Ouvindo essa voz grossa, eu gritei em voz alta no meu coração sem hesitar. Claramente não fiz nada de errado, mas fui prejudicado por vilões por causa disso. Neste momento, meu coração está cheio de ódio que não pode ser liberado. Contanto que eu possa punir Yu Xiaogan, Tang San e essas pessoas, eu estou disposto a fazer qualquer coisa. O dono daquela voz ficou muito satisfeito depois de ouvir meu resposta. Então, com um som repentino, fui transferido do solo para outra área. Yu Xiaogan e Flender ainda estavam se sentindo extremamente orgulhosos por terem me enterrado vivo diretamente, sentindo-se extremamente felizes em seus corações. Mal sabiam que eu já havia sido resgatado com sucesso e estava me preparando para a vingança no futuro. Eu tossi alto no lugar. Algumas vezes finalmente me recuperei. Olhando ao redor novamente, descobri que o ambiente ao meu redor havia mudado. E na minha frente havia uma figura ilusória vestindo um manto preto e carregando uma grande foice nas costas. Eu reconheci sua identidade de uma vez. Você é o deus da morte? Sim, eu sou o deus da morte, um dos deuses mais antigos e poderosos do reino divino. O deus da morte ouviu isso e sorriu fracamente para mim e rapidamente disse: o deus mais forte do reino divino não é os 5 reis deuses? Você também é um rei-deus? Mas eu fiquei um pouco surpreso quando ouvi isso e perguntei ao deus da morte com perplexidade: você sabe muito. O deus da morte não esperava que eu soubesse desse tipo de coisa, então ele disse a ele: os 5 reis-deuses são apenas os 5 deuses mais poderosos na superfície do reino divino. Além dos 5 reis-deuses, existem muitos seres mais poderosos, como o deus da criação, o deus do julgamento e o deus da morte. Esses deuses apenas não gostam de se intrometer em assuntos, mas isso não significa que eles não existam. Isso também não significa que sua força seja mais fraca do que a dos 5 reis-deuses. Eu me senti muito surpreso ao ouvir isso. Afinal, mesmo eu, um transmigrador, conheci esse tipo de segredo do reino divino. É a primeira vez que ouço falar. No entanto, eu não me importo com essas coisas neste momento. A única coisa com que me importo é: se o deus da morte na minha frente pode me ajudar a matar Yu Xiaogan e o grupo de Tang San. Eu perguntei diretamente ao deus da morte: você disse antes que você pode me ajudar a obter poder. Eu quero matar aquelas pessoas que me machucaram. O poder que você está prestes a me conceder é suficiente? O deus da morte apenas sorriu fracamente ao ouvir isso e disse: você sabe por que o deus da morte é chamado de deus da morte? Contanto que você herde minha posição divina. É tão simples quanto beber água e comer para você ir ao reino divino e matar o deus Shura e o deus do mar, sem mencionar alguns mortais. Ao ouvir isso, meus olhos se encheram de excitação e perguntei: que preço eu preciso pagar? Basta aceitar minha herança e se tornar o novo deus da morte. Estou nesta posição há muito tempo. Embora eu tenha uma força poderosa, ficar nesta posição por muito tempo é muito chato. Quero deixar o cargo de Deus da Morte e viajar pelo universo, mas infelizmente nenhum sucessor adequado apareceu. Esperei tantos anos para encontrar alguém qualificado como você, então você não precisa fazer nada. Vá direto para o local de herança que deixei no continente Doulu. Aceite a herança e, depois de concluí-la, você será um novo Deus da Morte. Você pode balançar sua foice à vontade. Deixe aqueles que te machucaram e te humilharam pagarem o preço. Senti meu sangue ferver ao ouvir isso. Onde fica o local da herança? Eu perguntei ao Deus da Morte no local. Você já deveria ser capaz de ver. Mas o Deus da Morte soltou uma risada suave. Depois de ouvir a risada do Deus da Morte, olhei ao redor. Com certeza, neste momento eu já era capaz de ir em uma certa direção. Vi uma enorme coluna de luz negra. Eu estava prestes a perguntar ao Deus da Morte novamente, mas não esperava que a sombra do Deus da Morte diante de mim naquele momento
tornou-se dissipada. Neste momento, a voz do Deus da Morte soou ao meu redor novamente. Já que você pode ver a localização do ponto de herança, venha e aceite a herança o mais rápido possível. Depois deste incidente, você pode ter percebido que você está realmente fraco agora. Então, se você quer se vingar e se tornar mais forte, venha rápido. Estou esperando por você no local da herança. Com a última frase caindo, a voz do Deus da Morte desapareceu completamente, e a aura aterrorizante da morte também desapareceu ao mesmo tempo. Eu imediatamente parti para o local da coluna de luz negra. É que o local de herança do Deus da Morte é muito longe. O lugar onde eu estava antes era originalmente uma área montanhosa remota, então este período de tempo foi consecutivo. Embora eu tenha viajado por um longo tempo, ainda não consegui chegar ao local da herança do Deus da Morte, mas cansei meu corpo. Afinal, a estrada é longa e não tenho moedas de alma de ouro comigo, então depois de chegar à cidade Vum, eu, que estava fisicamente exausto, finalmente desmaiei. Caí na rua, mas não havia muitas pessoas gentis na rua. Aconteceu que a nova papa do palácio de Vum, Bibi Dom, estava viajando. Ela viu esta cena e disse aos dois doulus intitulados sob seu comando: Guimê e Egon, aquela criança na frente, por que ele desmaiou de repente? Gui Doulu e Ju Doulu olharam na direção de o olhar de Bibi Dom e logo me viu caído no chão. Eles basicamente me examinaram e tiveram um palpite. Olhando para ele, ele não parece ser um local. A poeira em suas roupas é muito grossa e seu cabelo está desgrenhado e não lavado há muito tempo. Ele deve ser de outro lugar ou está sendo perseguido. Bibi Dom não pôde deixar de suspirar ao ver isso. Que pena! Ela injetou um traço de poder da alma em meu corpo diretamente. Logo minha consciência turva ficou sóbria. Eu vi Bibi Dom na minha frente e a reconheci. Depois que Bibi Dom me acordou, ela tirou de seu dispositivo de armazenamento de almas um pouco de comida seca e um cantil, bem como algumas moedas de alma, foram colocados na minha frente. Leve isso com você. Talvez isso seja útil mais tarde. Bibi Dom não esperou que eu agradecesse e foi embora sem olhar para trás. Sua figura desapareceu rapidamente com o demônio fantasma e o Iguan, desaparecendo da minha vista. Olhando para a comida, água e dinheiro de viagem dados por Bibi Dom. Pensando no que o Shogun, Tang-san e outros fizeram comigo antes, aquela facção supostamente justa me empurrou para o abismo, me fazendo sofrer para sempre. Mas aquela facção supostamente maligna me ajudou em tempos de crise. Então, eu realmente quero perguntar em voz alta, na história original do continente Doulu, quem são os chamados bons ou maus? Ou aqueles chamados maus são maus? Esse tipo de pensamento já estava na minha mente quando eu viajei para o continente Doulu. O final de Doulu 1 é a vitória de Tang-san e Ryu Shogun, isso é verdade. Mas quem pode ter 100% de certeza de que o lado vencedor é o lado justo, já que a história original está errada? Então deixe-me mudar a história. Desta vez, Tang-san e o Shogun, eu não vou deixar vocês rirem por último. Minha confiança se fortaleceu. Olhei para o pilar de luz negra do local da herança do Deus da Morte à distância e parti novamente. Já se passaram 6 meses desde que deixei a cidade Vum e fui para o local da herança do Deus da Morte. O que me deixa extremamente frustrado é que, não importa como eu viaje, a distância entre aquele pilar de luz negra e eu. Parece que não diminuiu nem um pouco, não chegou nem um pouco perto. Essa situação me deixou muito desapontado no início. Afinal, viajei tão duro por tanto tempo, mas o local da herança do Deus da Morte ainda está tão longe, e isso fez começar a duvidar. Se ele seria capaz de chegar ao local da herança do Deus da Morte e receber a herança nesta vida. Mais tarde, finalmente entendi que isso era inevitável. É o teste do Deus da Morte para ele. Se não fosse assim, com as habilidades do Deus da Morte, ele seria totalmente capaz de usar a habilidade que o teletransportou do subsolo para outro lugar para teletransportá-lo diretamente para o local da herança do Deus da Morte. A razão para fazer isso é apenas para testar sua paciência e perseverança. Se ele não conseguir passar nem mesmo por esse pequeno teste, então ele certamente não terá sucesso e não será capaz de se vingar de Tang-san, e o Shogun e outros. Pensando nisso, avancei novamente em direção ao meu destino. Finalmente, em um dia 2 anos depois, cheguei ao local da herança do Deus da Morte. Naquele momento, eu estava extremamente animado. Porque na noite anterior, quando eu estava viajando, percebi que estava ficando tarde, então encontrei um lugar na beira da estrada para dormir. Eu planejava partir novamente no dia seguinte, mas quem poderia imaginar que, quando acordei no dia seguinte, o ambiente ao meu redor havia mudado. Eu realmente havia chegado diretamente no pilar de luz negra.
Agora, ainda estou olhando para os arredores com uma expressão de horror, mas a figura do Deus da Morte apareceu de repente na minha frente. Mas quando ele me viu, um sorriso denso e incontrolável apareceu em seu rosto. Parabéns, garoto, você passou no meu teste. Agora você pode vir e receber a herança. Antes de receber a herança, preciso te contar algumas coisas. Isso é para receber minha herança. Você não pode parar no meio do caminho. Uma vez que você comece a aceitar, você precisa ficar neste lugar de herança o tempo todo. Absorva constantemente o poder da minha herança, até quando você herdar todo o poder da herança. Só então você pode sair após se tornar o novo Deus da Morte. Quanto ao tempo que este processo levará, calculei aproximadamente que deve levar 10 anos. Afinal, você está muito fraco agora, então você pode suportar muito pouco poder divino. Eu preciso controlar a escala, injetando pouco a pouco em seu corpo. Quando você se torna mais forte, mais poder divino será injetado. Então o progresso da herança pode se tornar mais e mais rápido, entendeu? O Deus da Morte olhou para mim profundamente, esperando minha resposta, e eu fiquei surpreso depois de ouvir as palavras do Deus da Morte. Dentro das expectativas, mas também fora das expectativas. Eu nunca pensei que levaria 10 anos inteiros. E o ponto mais importante é: Tansan não se tornará um deus depois de 10 anos? Tansan se tornou um deus na casa dos 20 anos, e tem 10 anos agora. Calculando o tempo, ele se tornará um deus exatamente 10 anos depois. Eu estava preocupado por um tempo se eu seria capaz de alcançá-lo. Afinal, Bibidon tem alguma bondade para com ele. O continente Doulu também precisa do governo do Salão dos Espíritos Marciais, então ele não quer que o Salão dos Espíritos Marciais morra. E eu serei capaz de vencer Tansan naquele momento? Embora o Deus da Morte seja forte, eu não herdei o trono divino por muito tempo. E Tansan tem mais de um trono divino. Um Deus do Mar e um Deus Shura. Com 2 tronos divinos somados, ainda posso ser seu oponente? Eu hesitei por um longo tempo no lugar, embora eu não tenha perguntado, mas as 2 palavras dúvida já estavam completamente escritas em meu rosto. O Deus da Morte usou sua habilidade para ouvir meus pensamentos, embora ele estivesse um pouco surpreso por eu saber o futuro. Mas ele rapidamente respondeu às minhas dúvidas interiores. É certo que você vai alcançá-lo. Se não houver acidentes, no dia em que Tansan se tornar um deus, será quando você completar com sucesso a herança. Então você não precisa se preocupar com isso. O Deus da Morte disse para mim novamente. Quanto a você se preocupar em ser capaz de derrotar Tansan e Yu Shelgan e outros para se vingar, você não precisa se preocupar ainda mais. O trono divino está na essência, não na quantidade. Embora os 2 tronos divinos, Deus do Mar e Deus Shura, ainda sejam aceitáveis, eles não são nada comparados ao poder do Deus da Morte. Depois que você herdar meu poder de Deus da Morte, uma pessoa pode derrotar 10 dele. Eu ainda estava muito emaranhado em meu coração. Mas agora, depois de ouvir as palavras do Deus da Morte, meus olhos se iluminaram. Portanto, eu não estava disposto a continuar a atrasar aqui. Eu disse diretamente ao Deus da Morte na minha frente: se é assim, então, por favor, deixe-me começar a aceitar a herança. O Deus da Morte também assentiu para mim. Então a voz caiu. O Deus da Morte não continuou a atrasar e emitiu um rugido baixo. De repente, uma força divina negra surgiu de seu corpo, dando às pessoas uma sensação extremamente sombria. Eu rapidamente sentei de pernas cruzadas e esperei. A herança do Deus da Morte está chegando. Logo, o Deus da Morte começou a injetar o poder do Deus da Morte em meu corpo. Logo, 1 ano se passou e eu obtive 3 anéis espirituais, o primeiro anel espiritual de 100.000 anos, o segundo de 200.000 anos e o terceiro de 300.000 anos. 102 O primeiro anel espiritual é cercado por aura da morte. Depois de usar essa habilidade, a aura da morte surgirá de seu anel espiritual e cobrirá sua foice. 103 Qualquer objeto atingido por sua aura da morte será instantaneamente privado de sua vitalidade. A segunda habilidade espiritual se chama Imortal. Quando esta habilidade está ativa, não importa que tipo. 104 de dano. Mesmo que sua cabeça seja cortada, você pode curar instantaneamente seus ferimentos. Claro, embora a habilidade seja forte, ela também precisa de suporte de poder espiritual 105 no momento. Seu nível é muito baixo para realmente alcançar a imortalidade. A terceira habilidade espiritual é o Domínio da Morte. Quando ativado, o poder espiritual total no corpo aumenta em uma vez. 106 E o consumo de poder espiritual é reduzido pela metade. Contanto que o inimigo esteja em seu domínio da morte, todas as suas próprias habilidades são reduzidas em 40%. 107 O consumo de poder espiritual é dobrado ao usar habilidades espirituais.
Se o lugar onde você está é um campo de batalha, ou há outros corpos ou almas de mortos-vivos ao seu redor. 108 Você pode usar as habilidades do domínio da morte para fazê-los trabalhar para você. Desde que aceitei com sucesso a herança do Deus da Morte 2 vezes naquele dia. 109 Depois que minha própria força aumentou muito, obtive 3 anéis espirituais poderosos de 100.000 anos, 200.000 anos e 300.000 anos, respectivamente. 110 Então fiquei mais sério em aceitar a herança. À medida que completei esta nova rodada de herança. 111 O poder em meu corpo também foi bastante aprimorado novamente, e desta vez as recompensas que obtive são realmente muitas. Não apenas aprimorei meu cultivo de poder espiritual 112 10 níveis, tornando-me um Lorde espiritual, e até obtive um novo quarto anel espiritual, um anel espiritual de 400.000 anos. 113 Também obtive 3 ossos espirituais externos, e o osso espiritual da máscara fantasma não apenas cria um clone com 1% de sua força, mas também compartilha memórias. 114 Por exemplo, agora seu corpo precisa passar por herança e não pode sair deste lugar, mas seu clone não tem essa restrição. 115 Se você quiser, pode deixar seu clone sair e fazer o que quiser a qualquer momento. 116 O Deus da Morte disse lentamente para mim, e eu não pude deixar de ter meus olhos brilhando depois de ouvir as palavras do Deus da Morte. 117 Há muitas coisas que sempre quis fazer. Embora a força do clone seja muito fraca para resolver Tan-San e outros, ainda posso voltar para a vila espiritual para ver a situação recente dos aldeões. 118 Sob a premissa de continuar deixando meu corpo permanecer no local de herança do Deus da Morte para aceitar a herança, logo deixei meu clone correr em direção à vila espiritual. 119 Retornei aos arredores da vila espiritual. Agora, tudo ao redor da vila espiritual parece quase o mesmo de antes. 120 Mas desta vez eu só quero ver a situação atual dos aldeões, quanto a reconhecer uns aos outros ou algo assim. 121 Ainda espero até o dia em que eu obtiver toda a herança e me tornar um novo Deus da Morte e sair do local de herança, caso contrário, saber muitos segredos. 122 Na verdade, não é uma coisa boa para os aldeões desarmados, mas algo incomum aconteceu assim que me infiltrei na vila. 123 Porque descobri que muitos aldeões estavam levemente feridos depois de me infiltrar na vila. O que está acontecendo? 124 Minhas sobrancelhas franziram na hora depois de perceber isso, e um forte ar de ferocidade apareceu em meus olhos. Comecei a verificar de casa em casa. 125 Mas depois de verificar, descobri que muitos aldeões estavam feridos. Ouvi de várias discussões dos aldeões que desta vez os aldeões foram por o primeiro anel espiritual, Aura da Morte. Depois de usar essa habilidade, a Aura da Morte surgirá do seu anel espiritual e cobrirá sua foice. Qualquer objeto atingido pela sua aura da morte será imediatamente desprovido de vitalidade. A segunda habilidade espiritual se chama Imortal. Quando esta habilidade está ativa, não importa que tipo de dano você receba, mesmo que sua cabeça seja cortada, você pode curar seus ferimentos instantaneamente. Claro, embora a habilidade seja forte, ela também precisa de suporte de poder espiritual. No momento, seu nível é muito baixo para alcançar a verdadeira imortalidade. A terceira habilidade espiritual é o domínio da morte. Quando ativado, o total de poder espiritual no seu corpo é dobrado. E o consumo de poder espiritual é reduzido pela metade. Contanto que o inimigo esteja no seu domínio da morte, todas as suas próprias habilidades são reduzidas em 40%. O consumo de poder espiritual ao usar habilidades espirituais é dobrado. Se o lugar onde você está é um campo de batalha, ou há outros corpos ou almas de mortos-vivos ao redor, você pode usar o domínio da morte para fazê-los trabalhar para você. Desde que aceitei com sucesso as 2 heranças do Deus da Morte naquele dia, minha própria força aumentou muito e obtive 3 anéis espirituais poderosos de 100.000 anos, 200.000 anos e 300.000 anos, respectivamente. Eu me tornei mais sério em aceitar a herança. Ao completar esta nova rodada de herança, o poder dentro de mim também aumentou enormemente novamente, e desta vez as recompensas que obtive foram realmente muitas, não apenas elevando meu cultivo de poder da alma, 10 níveis para se tornar um Lorde da Alma, e até obteve um novo quarto anel de alma, um anel de alma de 400.000 anos. E também obteve 3 pedaços de ossos de alma externos, e o osso de alma Ghostface não apenas cria um clone com 1% de sua força, mas também compartilha memórias. Por exemplo, agora que seu corpo principal precisa realizar a herança e não pode deixar este lugar, mas seu clone não tem essa restrição. Se você quiser, você pode deixar seu clone sair a qualquer momento para fazer o que quiser. O Deus da Morte disse para mim pouco a pouco,
e eu não pude deixar de brilhar meus olhos ao ouvir as palavras do Deus da Morte. Há muitas coisas que eu sempre quis fazer. Embora a força do clone seja ruim e não possa resolver Tan-san e outros, ainda posso voltar à Vila da Alma para ver a situação recente dos aldeões. Sob a premissa de continuar deixando meu corpo principal no local da herança do Deus da Morte para aceitar a herança, rapidamente deixei meu clone ir para a direção da Vila da Alma. Voltando para os arredores da Vila da Alma, tudo ao redor da Vila da Alma agora parece ainda quase o mesmo de antes. Mas desta vez eu só quero ver a situação atual dos aldeões, quanto a reconhecer ou algo assim. É melhor esperar até que eu obtenha toda a herança um dia e me torne o novo Deus da Morte saindo do local da herança, caso contrário, se eu souber muitos segredos. Na verdade, não é uma coisa boa para os aldeões desarmados, mas algo estranho aconteceu assim que eu entrei na aldeia. Porque depois que me infiltrei na aldeia, descobri que muitos aldeões estavam levemente feridos. O que está acontecendo? Percebendo isso, minhas sobrancelhas franziram na hora, e uma aura maléfica intensa apareceu em meus olhos. Comecei a verificar cada casa. Mas depois de verificar, descobri que muitos aldeões estavam feridos. Ouvindo a discussão de alguns aldeões, descobri que desta vez os aldeões foram por causa de um bando de bandidos atacou, resultando nesta situação. Bandidos procurando a morte. Fiquei furioso quando soube disso. Não continuei na aldeia, mas me virei e corri diretamente para o acampamento dos bandidos que saquearam a aldeia. Para mim, os aldeões são como família, e é absolutamente inaceitável ver minha família sendo oprimida por bandidos. Rapidamente invadi o acampamento dos bandidos, chutei o portão e os bandidos ficaram surpresos com a minha ação. Mas quando viram que era um jovem mascarado, seus rostos imediatamente mostraram uma frieza intensa. Que garoto selvagem é você? Sem saber da morte, acabem com ele. Então, em grupos de 3 ou 5, um pequeno grupo de bandidos correu em minha direção. Eu ri friamente e invoquei diretamente meu espírito marcial. Embora eu só possa usar 1% do meu poder, esses bandidos são apenas lixo. A maioria não tem poder da alma, e os poucos que têm, não têm anéis de alma. Como eu poderia ter medo desse tipo de escória?